Muito boa noite a todos vocês, meus queridos alunos aqui do Cantinho de Casa. Hoje com uma aula super especial para vocês aí, eu vou falar de um tema extremamente importante, principalmente aí você que está cultivando frutíferas em vaso. É isso mesmo. Conforme eu combinei, agora em primeira mão, eu vou trazer para vocês esse material aqui fantástico que eu criei para explicar para vocês todos os detalhes referentes aí à iluminação solar e todos os impactos, seja tanto positivo quanto negativo, que isso vai trazer para as suas plantinhas. Pois é, pessoal, promessa é dívida e agora eu estou aqui para trazer esse material super bacana que eu preparei com muito carinho para vocês. Então, pessoal, hoje eu vou começar aqui a fazer o esquema aqui para passar essas orientações para vocês. Basicamente, eu vou desenhar aqui para vocês um sistema chamado Rosa dos Ventos, né? Aqui na parte superior, eu tenho o norte. Na parte inferior, eu tenho o sul, ok? Aqui eu tenho o leste, ok? E aqui eu tenho o oeste. Ok? Esse aqui é o sistema das rosas, a rosa dos ventos, tá? Vocês vão entender a importância disso aqui daqui a pouco que eu vou explicar para vocês. Vamos lá, pessoal. Como vocês sabem, o Sol ele tem uma trajetória ao redor da Terra. Por quê? O Sol nasce no nosso leste e se põe no oeste. O Japão não fica no canto mais a leste do globo, aí, então por isso que a gente fala que lá é a terra do Sol nascente. Então nós vamos ter aqui, ó, eu vou retratar aqui para vocês, basicamente 3 posições. A posição 1, apesar que eu posso desenhar essa posição aqui mais para baixo, não precisa ser tão aqui em cima, não. A posição 1. Isso aqui, pessoal, é o Sol, tá? A posição 2 do Sol. Vocês vão entender alguns problemas que vocês estão tendo com os frutíferos de vocês a partir dessa aula aqui. E a posição 3. E ele faz esse fluxo aqui, né? Ele nasce no leste e se põe no oeste. Isso aqui é o Sol. Vamos lá, qual que é o problema que a gente tem? Vou fazer um desenho aqui para vocês, ó. Como se fosse de uma construção mesmo, de uma casa. Tem essa casa aqui e você tem suas plantinhas. Seja árvore frutífera ou não. Beleza? Você tem suas 3 árvores frutíferas aqui. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, por que, Márcio, você está falando do Sol e dessas 3 posições? O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas o caminho que o Sol desenha no céu é totalmente diferente no verão e no inverno. Pois a insolação que ele faz frente ao norte e frente ao sul é diferente. Independente dele passar aqui da minha esquerda para minha, da minha direita para a minha esquerda, independente disso, a forma que ele faz a insolação nas regiões é totalmente diferente. Aqui, para o nosso desenho aqui ilustrativo, eu vou considerar que o Sol faz um percurso 2D, em 2 dimensões. Mas a gente sabe que não é 2 dimensões, tá? Ele é tridimensional e depois vou mostrar para vocês como que é esse caminho de forma tridimensional. Vamos lá, pessoal. O Sol da manhã, não sei se vocês sabem, ele é um Sol mais frio. Não sei se vocês sabem disso. A gente tem até uma confusão aí que eu vou explicar para vocês. Ele é um Sol mais frio. Quando você está no Sol da manhã, aqui, ó, onde que os raios solares vão pegar na sua plantinha? Nessa região aqui. Não vai pegar, né? Não vai pegar. Pelo prolongamento aqui, ó, pegaria só um pedacinho aqui. Por quê? Porque você tem esse obstáculo aqui. Tá vendo? Então, essas plantinhas aqui, nesse desenho que eu estou mostrando para vocês, elas não vão pegar o Sol da manhã. Então, esse primeiro caso aqui, ó, já não vai funcionar. Não vai funcionar para o Sol da manhã.
Beleza? Então, eu vou desmanchar aqui esses raios solares aqui. Fazer o desenho do fluxo de novo para vocês. Sol do meio-dia, aquele sol onde ele está no meio, né, da sua área, que ele está naquela parte superior. Então, ele vai irradiar sol para praticamente todas as direções, né? Então, vai pegar sol aqui, pegar sol aqui, pegar sol aqui. Vai pegar praticamente sol em todas as direções aí. Então, esse sol aqui, ele vai pegar em todas as direções. E o sol da tarde, que é o sol mais forte de todos, né? Ele começa a ficar forte a partir do meio-dia. Mas o sol da tarde, a partir de 1h da tarde, que já está deslocando, não está no centro mais do céu, ele está nessa posição aqui. Ele vai pegar em todas as suas frutíferas. Pessoal, isso aqui não é necessariamente para você considerar como se tivesse só uma casa, tá? E a luz solar estivesse batendo, não estivesse batendo por causa dessa casa. Tem outros cenários que você pode pensar também, que é o seguinte, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Não se trata de frutíferas, mas vai ajudar no entendimento de vocês. Você tem aqui uma janela, certo? Você tem uma janela aqui, ó. Isso aqui é uma janela de uma casa. Você está dentro da casa. E você tem plantinha aqui, ó. Pessoal, isso aqui é um erro e tanto. Pode parecer que fica bonito na sua casa, mas essa planta aqui, ela não está recebendo luz solar. A única luz que ela recebe é a luz difusa, né? O sol vai bater nos outros objetos, esses objetos vão refletir a luz e vai incidir luz nela aqui. Então, isso não é ideal. O ideal é que essa plantinha estivesse mais próximazinha aqui da janela, mas nem sempre isso é possível. Vamos lá, pessoal. Como você sabe que a sua planta não está recebendo a quantidade ideal de luz solar? O primeiro indicador que você vai saber isso é a cor da folha da sua planta. Se a cor da folha da sua planta, você tem a folha da sua planta lá, se ela tiver aquele verde muito escuro, extremamente escuro, quer dizer o quê? Tem um excesso de clorofila na folha da sua planta, ok? Então, por isso que ela está muito verde. Isso é um sinal, pessoal, na verdade, negativo. Eu não sei se vocês já perceberam, não sei se vocês já tiveram esse problema, é o seguinte. Você compra uma orquídea, ela está cheia de flores. Na hora que você coloca ela dentro de casa, ela não produz flor nunca mais. Então, é exatamente por isso. A orquídea, por exemplo, para ela produzir flores aí, ela tem que ter no mínimo aí 1 hora de sol por dia. Você vai ver como é que vai fazer diferença, que ela vai começar a florescer. Isso aí você pode testar e depois vir aqui e comentar para mim, depois comentar lá no grupo lá. Faz toda a diferença. Ah, Márcio, a orquídea não pode tomar sol 1 hora por dia. 1 hora por dia só vai fazer toda a diferença para ela. Só que tem o seguinte, você tem uma folha aqui, ó, que pega mais ou menos sol. Mais ou menos sol. Pega mais ou menos sol. A cor dela vai ser, se ela pega em torno de umas 4 ou 5 horas de sol, mais ou menos. A cor dela vai ser um verde forte ainda, não um verde tão forte, mas você vai ver que é aquele verde um pouco mais claro. Agora, quando ela pega sol demais, quando a folha pega sol demais, o que vai acontecer com ela? Quando a folha pega sol demais, ela tem aquele verde amarelado. O que eu estou falando aqui, pessoal, não é questão de verde amarelado, de queimar as folhas, não. Aquele verde amarelado, você acha que a folha está meio amarela mesmo, entendeu? Não é amarela que ela está morrendo, mas é um verde limão mais claro mesmo, entendeu? Agora eu vou falar um conceito muito importante aqui para vocês. Eu não sei se vocês sabem o que é sol pleno, tá? Sol pleno e meia sombra. Tem que entender isso aqui muito bem, tá, pessoal? Sol pleno, você tem sua mudinha lá, ó. Sol pleno. O que é sol pleno? Sua muda pega sol o dia inteiro, em torno de 7 horas. Isso aqui é sol pleno. Ela vai pegar em torno de 7 horas de sol por dia, beleza? Agora a gente vai para o meia sombra. O que é meia sombra? Aí eu tenho uma plantinha aqui, ó.
Tá vendo a posição do Sol? Ela não vai pegar Sol aqui por enquanto, então vai pegar muito pouco. Ela vai pegar nessa posição aqui e ela começa a pegar esse Sol aqui. Seria a mesma coisa se eu tivesse uma plantinha aqui, ó. Uma coisa parecida. Só meia sombra, ela vai pegar aí em torno de 4 horas por dia. 4 horas por dia. Mas por que você está falando isso? O que isso tem a ver com frutífera? O que vai fazer isso de diferença para o desenvolvimento da minha planta? E o que tem a ver o sol bater no solo da minha planta? Pois é, isso e muito mais eu vou ensinar aqui para vocês agora. Vocês viram que eu fiz a alteração lá da aplicação do adubo pipocador exatamente por causa disso. E vocês vão entender aqui agora. Vamos lá, pessoal. As frutíferas, pelo menos aí 90% delas, elas precisam de, em média, 7 horas de sol por dia. Então, geralmente, a maioria das frutíferas precisa de 7 horas por dia. Márcio, mas então, não estou entendendo. Como é que eu posso cultivar uma frutífera em apartamento, então? Aí que está a sacada. Aí que está a pegada. Eu não falei para vocês que a frutífera precisa de sol? Pois é. Mas tem muitos casos que a frutífera se desenvolve bem com 4 horas de sol por dia. Como se fosse meia sombra mesmo, tá? Então, com 4 horas de sol por dia, a frutífera pode desenvolver muito bem. Márcio, mas na minha casa não tem sol. O que eu faço? Pelo amor de Deus, eu estou desesperado. Aí, tem outra coisa que você pode fazer. Eu estou falando questão de pegar sol, pessoal, pegar sol diretamente, tá? Existem alguns tipos de lâmpadas. Mas essa lâmpada que eu fiz aqui não tá legal, não. Existem alguns tipos de lâmpadas. Você encontra isso aqui em lojas da internet, Mercado Livre, que elas imitam a radiação da luz solar. Então, por isso que você consegue cultivar e aumentar a incidência de sol também. Isso você pode ligar ela durante a noite, que vai iluminar a sua sacada, a sua varanda, e você vai fornecer como se fosse a luz solar para ela também. Márcio, por que as frutíferas precisam de tanta luz? Por que a frutífera precisa de tanta luz? Porque ela precisa fazer uma grande quantidade de fotossíntese, igual eu já falei para vocês, através aí das células da clorofila, das folhas, das outras estruturas da sua planta aí, e vão fazer a sua planta desenvolver e sobrar excedente de energia para fazer ela frutificar. Então, por isso que a planta frutífera, ela tem essa necessidade especial aí de maior quantidade de luz solar para fazer ela frutificar. Mas você está falando que eu tenho que comprar uma frutífera e colocar ela no sol diretamente? De forma nenhuma. Agora eu vou falar para vocês outro conceito muito importante que pouca gente conhece, que faz toda a diferença, pessoal. Eu já falei isso aqui algumas vezes, no livro também eu mencionei, mas eu vou reforçar aqui para vocês, pois isso é muito, 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 muito importante. Tem um processo que chama rustificação. 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 Vamos lá, pessoal. O que é rustificação? Rustificação é um processo que você faz antes de plantar, que você pega uma muda, você comprou sua muda lá no outro lá, linda, maravilhosa, tá com as folhas todas verdinhas, aí você tem uma laje na sua casa. Você pegou essa muda aqui, ó, e colocou ela na laje, no sol pleno. Aqui, ó, no horto, na flora, tinha uma tela em cima dela. Tinha uma proteção, tinha várias plantas ao redor dela, tinha um esquema de umidade completamente diferente aqui, ó. Isso aqui é um sistema de proteção dela. Então, ela tinha vários condicionantes altamente favoráveis para o bom desenvolvimento. Do nada, você pega e coloca ela aqui. O que vai acontecer essa mudança repentina daqui para cá? Vai ser o seguinte, perda de folhas, a planta vai ficar feia, ela vai ficar com aspecto de morta algumas vezes, não necessariamente, mas pode acontecer. Então, o que a gente faz? A gente faz o processo de rustificação. Pessoal, rustificação.
Guarda esse conceito aí para vocês, isso é muito importante. Vamos lá. O que é o processo de rustificação? Você está com a sua mudinha aqui, ó, linda, maravilhosa. Digamos que aqui tem um telhado. Você está com a sua mudinha aqui, ó, linda, maravilhosa. Aqui você tem um lugar que tem mais incidência de luz solar. O que você vai fazer para desenvolver essa planta bem e acostumar para ela não ser de uma forma de uma hora para outra? O que você vai fazer? Você vai colocando ela aqui, ó, semana a semana, 1 hora. Aí depois, na segunda semana, você deixa ela 2 horas nessa outra região. Na quarta semana, você pode deixar aí, de repente, umas 3 horas, tá? Por quê? Ela vai ficar mais resistente a essa nova condição. Vocês já repararam, pessoal, que quando tem uma mudança climática muito repentina, você costuma gripar, você costuma pegar virose, você costuma sentir essa mudança repentina. Nós, seres humanos, animais, a gente tem esse mecanismo também, a gente sente. A planta é exatamente a mesma coisa. Se você pega ela num local que está aí na sombra, né? Está um telhado, e coloca sua plantinha lá num local de sol a pino, você vai fritar ela. Você vai queimar as folhas da sua planta. Você pode fazer ela perder essas folhas, você pode fazer ela ficar feia numa velocidade muito grande. Eu estou falando isso para você que você mora aí nos Estados Unidos, em outro país que tem essa variação muito grande. E isso aqui não se refere só a calor, não. Se você mora, por exemplo, tem alunos aí que moram no Japão, que moram nos Estados Unidos. Se você tem uma situação, por exemplo, de inverno rigoroso, que a sua frutífera está em vaso, está na área externa da sua casa, o ideal é o quê? Mudas dentro de casa. Pareceu inverno, mudas dentro de casa. Por quê? Se você não fizer isso, o que vai acontecer? A jabuticaba ela pode até aguentar um tempo, porque a jabuticaba ela até aguenta geada. Mas não é toda planta que aguenta isso. E eu não estou falando para você deixar, não, porque ela aguenta geada, não, tá? Se você fizer isso, você pode acabar atrapalhando o desenvolvimento dela. Então, você coloca ela aí, dentro de casa, mas na onde? De frente à janela. O mais próximo possível de frente à janela. Pois isso aqui vai fazer a sua planta se desenvolver. Se você não fizer isso aqui, você está atrapalhando o desenvolvimento da sua planta. Mas mentira que você está falando. Tem planta na minha casa aí que está em torno aí de 3 meses dentro de casa, num local que não bate luz solar. O que acontece, pessoal? Essa planta está usando as reservas dela de energia das raízes. Com o tempo, isso vai acabar e ela vai acabar morrendo ou ficando extremamente fragilizada. Se você pega uma planta dessa e coloca no sol, ela morre num dia, 2 dias. É na hora, não tem nem conversa. Ela morre na hora. Inclusive, eu fiz aquele vídeo lá no canal lá que eu falei a respeito da jiboia, que jiboia pode ser cultivada no sol. O pessoal falou assim, não, Márcia, jiboia não pode ser cultivada no sol, não. Tudo depende do processo de cultivo que você submete à sua planta. Se você fizer o processo de rustificação, igual eu estou explicando aqui para você, você consegue manter ela. Qual que é o indicador, Márcio? De quanto em quanto tempo eu tenho que aumentar essa exposição solar? Qual que é o indicador? Simples. Essa folhinha aqui não está muito bonitinha não, né, pessoal? A cor da folha. Se a folha está um pouco amarelada, está querendo parecer que vai se queimar, você interrompe o processo. Mas o ideal é você sempre estar de olho nas folhas para você conseguir equilibrar e fazer com que ela não sinta de forma gradual. Márcio, eu tenho que fazer isso com todas as plantas? Você não tem que fazer isso com planta nenhuma. Você faz se você quiser. Isso é uma recomendação que eu dou para você não deixar suas plantas feias, não deixar que elas se sacrifiquem, e isso faz com que a sua planta tenha uma curva de desenvolvimento mais rápida. A curva de desenvolvimento da sua planta, tem um gráfico aqui, ó. A curva de desenvolvimento da sua planta vai ser mais rápida. Agora é o seguinte, você não fez o processo de rustificação, tá? Não fez o processo de rustificação. Não fez. Ela tá aqui. Aí ela vem, desce o desenvolvimento dela para depois crescer. Olha só a diferença de um gráfico para o outro.
O gráfico estava assim, né? O desenvolvimento dela estava assim. Olha a diferença de um gráfico para o outro. Você quer ter esse trabalho? Você quer passar por esse trabalho? Se você mora numa região mais amena, não necessariamente você vai ter esse problema. Mas se você mora numa região com um clima muito quente, local da sua casa, que você vai colocar ela é extremamente quente, se você fizer isso, é batata. Você não vai ter um desenvolvimento bom. Mas se você utilizar a rustificação, você vai ter essa curva de acendimento, tanto para produção, tanto para geração de galhos, de folhas, para a saúde da sua planta, para a questão de controle de pragas e tudo mais. Isso vai fazer toda a diferença. Agora tem outro conceito que isso não é só uma confusão dos alunos do Cantinho de Casa, nem dos inscritos do canal do Cantinho de Casa, não. As pessoas confundem dois termos: sol e calor. Pessoal, o sol é quente. Isso é lógico, todo mundo sabe disso, né? O sol é quente. Mas não necessariamente um lugar ter bastante iluminação solar quer dizer que ele é um lugar quente. Não necessariamente. Isso não é verdade. Por quê? Existem épocas do ano que você está no sol, mas você sente frio. Então, não necessariamente a questão de ter iluminação solar quer dizer que vai ter calor. Eu estou falando assim, diretamente, pessoal. É lógico que você tem uma região que não está com insolação, uma região com insolação, vai ter diferente de temperatura, com certeza. A região com insolação tende a ter maior temperatura, mas não necessariamente quer dizer que tem boa insolação que tem calor. Por exemplo, se você mora num continente da Europa, alguma coisa assim, tem regiões lá que estão com sol pleno, mas não fazem calor. Não é lógico isso? Você já viu um lugar que é muito quente, mas não está com sol? Não tem aquele abafamento? Então, para vocês conseguirem diferenciar aí a questão do sol e do calor. Sol e calor, pessoal, não é a mesma coisa. Então, tem que entender isso aí muito bem, tá? Agora, vamos lá. Outro detalhe super importante, eu vou entrar aqui numa questão... Aqui eu estou de geografia, né? Agora eu estou em geografia, mas agora eu vou mais para a área de biologia, tá? E de química também, para explicar para vocês uma coisa, tá? Não sei se vocês sabem. Vamos lá. Tem um gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, representa a velocidade, tá? Sim, aqui, ó, é velocidade. Isso aqui é como se fosse uma reação química. O que influencia nessa velocidade aqui, ó, para reações químicas? Eu estou falando no processo geral. Para reações químicas, o que influencia? Primeira coisa que influencia, pessoal, eu não estou falando na ordem não, tá? É pressão. A segunda coisa que influencia para acelerar uma reação química, pessoal, é a questão aqui de que? Calor. E o terceiro elemento que eu vou jogar aqui para vocês, que pode influenciar na questão da aceleração da reação química, pessoal, eu vou colocar aqui como se fosse a água mesmo, a umidade. Vou colocar aqui água. Beleza? Vamos lá. Tem uma diferença, pessoal, que a gente tem que é o seguinte, ó. Eu tenho um adubo químico, tá? O aqui, ó, é adubo químico. E eu tenho um adubo orgânico, ok? Eu tenho um adubo químico e o adubo orgânico. O adubo químico, ele está pronto para uso, para absorção da sua planta. O adubo químico, Márcio, eu devo utilizar? Isso cabe a você decidir. Mas se você só utilizar adubo químico, a desvantagem é que você vai matar todos os micro-organismos do seu solo. Você vai prejudicar a matéria viva do seu solo que decompõe os outros nutrientes necessários para sua planta. Então, sua terra vai ficar com excesso de alumínio e outros componentes aí que vão ser maléficos no desenvolvimento da sua planta. Isso aí eu estou falando a médio prazo e longo prazo. Beleza? O adubo orgânico, o que você entende? Ele é orgânico, ele é da natureza. Ele precisa de quê? Decomposição. Então, Márcio, se você está me falando que o adubo orgânico precisa de decomposição, o processo de decomposição, como eu estou falando aqui para vocês, ele não é um processo de reação química. Reação química, pessoal, é tudo que passa de um estado e se transforma em outro. Por exemplo, quando a água vira gelo, a água não mudou a natureza dela. Entendeu o que eu estou falando para vocês? A água só passou de um estado físico, que é o líquido, para o estado sólido, que é o gelo.
não houve reação química, ok? Por exemplo, você pega aí, ó, não sei se vocês já fizeram essa experiência na infância de vocês, com algum netinho, com alguém, de você pegar bicarbonato, ok? Bicarbonato de sódio e misturar com vinagre. Gás carbônico, né? Tá formando um sal ali, reação química de uma substância ácida, que é o vinagre, do bicarbonato, que é uma solução básica. Os dois são um ácido bem fraco também, um ácido orgânico fraco e uma base bem fraca. Isso vai produzir um sal e vai produzir essas bolhas aí, esse desprendimento de bolhas aí, que é gás carbônico. Isso é uma reação química. Reagiu um componente com outro e formou outra estrutura, outra solução. No processo é o mesmo, o princípio é o mesmo. O que vai acontecer? Você vai precisar aqui de pressão. Pressão, pessoal, é uma série de fatores. Não necessariamente é força, né? Pressão, quando você pensa em pressão, você pensa alguém apertando alguma coisa. Pressão é uma série de fatores. Clima, micro-organismos no solo, quantidade de micro-organismos no solo, a qualidade da biologia do solo, a composição do solo em geral, isso a gente chama de pressão. É o ambiente em si que está acontecendo alguma coisa. Por isso, eu estou explicando para vocês que isso a gente considera pressão, tá? Nesse exemplo que eu vou dar para vocês, é esse nicho aí. É o ambiente do vaso, micro-organismos, matéria orgânica, os elementos que compõem essa terra do seu vaso, isso aí eu vou considerar como sendo a pressão. O segundo elemento aqui, ó, que eu vou utilizar é o calor. O calor eu vou representar aqui pelo Sol, tá? Vou utilizar aqui como referência o Sol e vou utilizar aqui também a luz solar, porque a luz também, ela interfere em reações químicas também, ela facilita. Ela faz a reação química acelerar, beleza? E o terceiro aqui é a água. A água é um solvente universal, não sei se vocês já ouviram falar isso aí, até na escola. A água é um solvente universal, ela é utilizada de diversas formas aí para misturar misturas das mais variadas, seja um refrigerante, um suco, ou diversos outros componentes aí. Até tintas hoje em dia não é só querosene, tem tintas que elas são baseadas a água mesmo, para ficar mais fácil para as pessoas limparem aí e poderem aplicar também. Vamos lá, você tem um vaso da sua planta? Vou desenhar um vasinho aqui, ó. Você tem um vasinho da sua planta aqui, ó. Você adubou. Você colocou o adubinho da sua plantinha aqui. Não, minha planta tá linda, maravilhosa. Eu coloquei adubo nela aqui, agora eu vou só esperar esse adubo ser decomposto aí pelas minhocas, pelas bactérias, por todos os micro-organismos aí, para minha planta, ó, ficar supimpa. Vou utilizar isso aqui na minha planta vai, ó, explodir, vai voar, vai ficar igual as plantas do master cantinho de casa. Porém, pessoal, olha só, aqui não está a velocidade da reação, eu não tenho 3 fatores aqui. Aí se você pensa o seguinte, corta um desses fatores, o que vai acontecer para decompor? Em vez do gráfico ser assim, o que vai acontecer? A velocidade do gráfico já mudou. Aí você tira aqui, por exemplo, ó, água, né? Não tem água. Só tem só a pressão, que são os micro-organismos do solo, por exemplo. A velocidade já não sobe mais. Aí você tira, né, o outro, ela não tem constante. Então, quando você vai tirando esses elementos, a velocidade da reação química de decomposição da matéria orgânica do adubo do solo, ela vai fazer o quê? Vai diminuir. No ambiente ideal, seu vaso tem minhoca, o solo da sua planta pega sol, qual que é a velocidade da reação? É bala, né? Ela pega a máxima velocidade. Você tem umidade, você tem micro-organismos no seu solo e você pega sol diretamente no seu solo. Então, a velocidade da reação vai ser o quê? Bombástica, vai ser muito mais rápida. Por isso que eu fiz aquela alteração lá do adubo pipocador, a forma de aplicação. As condições climáticas, as condições de localidade de cada um de vocês é muito diferente. Então, eu tenho que pensar no meio termo que vai atender 90% das pessoas. Eu não sei se vocês já repararam, isso aqui é uma coisa que poucas pessoas sabem, tá? Quando você faz um remédio, você cria um remédio, alguma medicação, algum tipo de coisa, o remédio funciona para 95% das pessoas. Um remédio, tá? 5%, ele não funciona.
ok? Então, 95% das pessoas o remédio vai funcionar e 5% das pessoas o remédio não vai funcionar. Isso aqui acontece. Mas se você tem uma taxa de 95%, opa, tá bom demais, tá maravilhoso. Isso aqui é altamente aceitável. Tem taxas menores aí que eles consideram, dependendo da seriedade do tratamento, dependendo da seriedade da doença. Você não tem outra alternativa, você tem que aceitar. Você quer salvar 85% ou você não quer salvar ninguém? Então você tem que aceitar. Essa taxa aqui de 85% tem gente que vai aceitar, não é? Você vai ter 15% das pessoas que não são compatíveis e 85% das pessoas que são compatíveis. Você vai perder de tratar 85% das pessoas? Ninguém vai fazer isso. Então, por isso que tem tratamentos aí que são extremamente específicos que não são para todo mundo. Esse 15% que passa mal, tem enjoo, tem febre, tem um tanto de... Até vacina isso acontece também, tá? Então, quando eu fiz essa mudança no adubo, eu pensei nessa questão, a forma de aplicação. Eu pensei nessa questão, uma forma que adiante tanto para você que está num clima extremo de calor, num clima extremo de frio, que está no clima ideal, ok? Para todos esses 3 fatores aí, eu encontrei um meio termo, né? Um meio termo que vai atender para os 3, tá? Márcio, isso quer dizer que você nunca mais vai mudar a fórmula da duplo pipocador? Com certeza vou mudar, e vou mudar muito, porque cada vez eu testo mais. Estava na 5ª fórmula, agora está na 6ª fórmula, e a ideia é achar o melhor equilíbrio aí para o melhor desenvolvimento das suas plantas, ok? Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, isso aqui é muito importante que vocês prestem atenção, por favor. Isso aqui é muito importante. Eu estou falando aqui de uma forma genérica aqui agora, mas vocês têm que prestar atenção, com isso que vai fazer muita diferença para vocês. Você tem uma região lá da sua casa, você tem vários vasos. Vários vasos. Você tem que manter uma distância, pessoal, ó, sol. Você tem que manter uma distância entre elas, que quando for meio-dia, o que vai acontecer? O sol pega no chão. Meio-dia, o sol não está pegando no chão, não está na condição ideal. Mas você mora em apartamento, eu vou explicar para você daqui a pouco aqui, tá? Eu vou explicar para você o que você tem que fazer. Aqui eu estou falando na condição ideal. Você tem uma laje, você tem um terraço, você tem um quintal, você tem essa condição aqui. Então, você tem que deixá-las de uma forma que esta muda não faça sombra sobre essa e nem essa sobre aquela. E aqui também, nenhuma dessas pode fazer sombra sobre a outra. Eu estou falando para você ter o melhor desenvolvimento delas. Então, nenhuma delas, uma não pode fazer sombra sobre a outra de forma nenhuma. Márcio, eu moro em apartamento, me ferrei. Não pega sol do meio-dia lá não, Márcio. Me salva, o que eu faço? Vamos lá. Pessoal, antes de você ficar triste com a notícia que eu vou dar aqui para você, eu acho que você deve pensar que não necessariamente você tendo uma limitação quer dizer que ela vai impedir de você cultivar frutíferas em vaso. Por quê? Existem diversas espécies que você consegue cultivar em apartamento sem problema nenhum. Mas o apartamento, o ideal dele é que ele pegue no mínimo 3 horas de sol por dia. Se não pegar 3 horas de sol no mínimo por dia, sua planta vai morrer? Não, sua planta não vai morrer. Por quê? Ela vai receber luz de sol difusa, né? O sol bate na parede, reflete na outra, sua planta vai receber sol difusa. Compre aquelas lâmpadas que eu falei para você que você consegue cultivar sem problema nenhum. Quais mudas de frutíferas, Márcio, eu consigo cultivar em regiões aí de pouco sol? Por exemplo, numa sacada num prédio, alguma coisa assim, que eu consigo desenvolver ela bem para cultivar, para eu conseguir ter sucesso. Eu vou numerar algumas aqui para vocês. Não se limitem só a essas que eu estou falando para vocês, isso é a título de exemplo, mas vai fazer uma diferença bacana aí para vocês. Primeira delas, jabuticaba. A jabuticaba é uma fruta tropical, muito apreciada pela maioria dos brasileiros. Eu posso falar que ela é uma verdadeira paixão nacional.
você consegue cultivar ela em sacada de prédio tranquilo, tranquilo. Tem um ótimo desenvolvimento. Outra frutífera, laranja quincana, é muito boa. Você consegue cultivar ela em sacada de prédio, em terraço. Você consegue cultivar ela em sol pleno. Geralmente as cítricas, pessoal, elas têm uma característica de elas gostarem mais de sol. Mas a laranja quincana é beleza, você consegue cultivar também. O limão, existem diversas espécies, tanto o siciliano como o limão Tahiti, você consegue cultivar também, mas tem a questão da matriz da planta, para ela poder se desenvolver e frutificar. Logicamente, se você tem uma matriz boa, você consegue garantir frutificação até com a quantidade menor de iluminação. É possível, mas não seria aí o recomendado. Beleza? Outra frutífera que você pode fazer também, uso aí, para você cultivar no seu apartamento, na sua casa, que muita gente gosta, muita gente aprecia. Olha, você consegue cultivar acerola, você consegue cultivar pitanga de uma forma bem tranquila e fica muito lindo, decorativo. Pessoal, uma outra que é maravilhosa também, eu não vou limitar só essas não, tá? Só estou dando um exemplo aqui para vocês. Amora. Tanto a amora portuguesa como a amora convencional, ela se dá bem. É uma planta que gosta muito de sol, mas você consegue cultivar ela em apartamento aí sem problema nenhum. Márcio, eu tenho muito sol na minha casa, o que eu cultivo? Que planta que eu posso cultivar? Por exemplo, fruta do conde, laranjas, as mais diversas laranjas. Você pode cultivar aí figos, você pode cultivar maçã, você pode cultivar pera, você pode cultivar caqui, você pode cultivar uma gama maior. Com o tempo que você for ficando mais craque no processo, você consegue criar na sua casa, ó, você está na sua casinha aqui, ó, você está no apartamento, casa, seja o que for. Você consegue criar microclimas na sua casa, ok? Nesses microclimas, você pode ter frutíferas com características diferentes. Aqui é o muro, tá, pessoal? Aqui não quer dizer que é a casa, não, tá? Aqui tem sol. Só estou dando um exemplo. Aí você está no apartamento, você tem a sacada aqui, né? Digamos que tem uma sacada de um lado e do outro, que não é muito normal, mas eu estou falando assim, você consegue, com o tempo, criar microclimas. Só que aí você já tem que experimentar mais, testar mais. E outra coisa, pessoal, eu vou falar para vocês aqui, ó, de coração. Márcio, onde que você aprendeu tudo isso? Como é que você me prova que isso aconteceu? Errando, matando mudas, tendo prejuízo, e é com o tempo que a gente aprende. Não tem jeito, isso faz parte do processo. A minha função aqui é trazer o conhecimento para vocês, trazer expertise para vocês não errarem. Mas eu erro muito, eu testo muito, isso é comum, isso acontece. Vocês acham que eu não perco frutífero? Não, perco frutífero também, isso faz parte do processo. Às vezes você testa alguma coisa, não dá certo, você estuda alguma técnica que é recomendada e não funciona, isso acontece, isso é normal. Pessoal, vocês são de bom coração. Eu parto do pressuposto que todo mundo aqui é de bom coração. Se vocês matarem uma plantinha aí, não foi por querer, como eu também matei sem querer. Mas faz parte do aprendizado. A minha função é prevenir e evitar que isso aconteça aí com vocês. Beleza? Vamos lá, pessoal. Outra coisa também que você tem que tomar cuidado é o seguinte, ó. Vamos lá. Você vai comprar uma muda aí. Você vai lá na floricultura, lá, casa de ração, horto, fora, você vai comprar uma muda. Aí alguém passa para você uma recomendação. Você vai regar a sua planta 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Comprou lá um pé de laranja, então um pé de limão. Você vai regar sua planta 2 vezes por semana. Beleza. Márcio, eu vou pegar... Não, eu estou seguindo a recomendação do cara. Eu vou molhar 2 vezes por semana. O que vai acontecer com sua planta? Sua planta vai acontecer isso aqui, ó. Sua planta vai só acontecer isso aqui, ó. Isso aqui que vai acontecer com sua planta, ó. Não sigam recomendações cegas de ninguém, Nenhuma verdade é 100% absoluta. Por que eu estou falando isso? Ah, não, Márcio, o cara trabalha com isso, ele entende, ele fala que tem que regar 2 vezes por semana, 2 vezes por semana. Pessoal, a casa de cada pessoa é diferente. Nenhuma situação é igual. Cada casa tem uma peculiaridade, cada região tem uma peculiaridade. Márcio, então como é que eu sei que eu tenho que regar minha planta? Você vai pegar o dedo, vai colocar na terra da sua planta lá, com o tempo você vai saber, você já descobriu o equilíbrio dela, mas no início, estou falando no início, tá? Eu estou falando aqui no início, eu não faço isso toda vez, tá, gente? Eu estou falando no início.
porque é muito diferente uma região para região. Você pegou o dedinho lá, colocou na terra, a camada superficial não sujou o seu dedo, você colocou o dedinho na terra lá, colocou o dedinho na terra lá, a camada superficial não sujou o seu dedo, quer dizer que já está na hora de regar. Entendeu? Então, esse é o segredinho básico aí, mas qual que é a hora de regar minha frutífera? Não importa qual frutífera, tá, pessoal? Você vai regar ela só quando você colocar o dedinho lá, ver que a parte superficial secou. Não sujou o seu dedo, é porque secou, entendeu? Não tem água ali. Logicamente, não, mas as folhas da minha planta estão murchas, a minha planta está feia. Isso pode ser um indicativo de quê? Que é falta de rega? Pode ser, mas não necessariamente é. Lembra que eu falei para vocês que tem uma diferença aqui, ó? Uma diferença muito grande, pessoal, muito grande. Isso acontece muito com o pessoal que quer plantar maçã, que é o calor e o sol. Tem essa diferença aqui. Porque, às vezes, a planta gosta muito de sol, mas não gosta muito de calor. Beleza? Se você for ver que, por exemplo, dependendo de algumas espécies de maçã, ela adora sol. Frutífera, sol. 7 horas por dia. Sol a pino, né? Sol pleno, 7 horas por dia. Espero que vocês tenham fixado aí. Sol pleno, 7 horas por dia ou mais, sol pleno. 4 horas de sol, meia sombra. Beleza? 4 horas de sol, meia sombra. Então, isso é bom fixar com vocês. Mas não quer dizer que a planta gosta de sol, que ela não gosta de calor. Por isso que determinadas plantas, quando você pega uma planta e passa para um clima diferente, ela sente na hora. Ou ela não frutifica, ou ela não vai para frente, ela não se desenvolve. É o choque. A biologia dela não é para aquele clima. Entendeu a diferença? Então, por isso que eu estou falando, reforçando com vocês diferenciarem esse erro comum de sol e calor. Pois é um dos erros mais comuns a gente ver da maioria das pessoas cometerem quando pensam em relação direta, um em relação ao outro aí. Outra coisa, pouca gente sabe também, pessoal, ó. Você tá aqui, ó, sol. Sol de Belo Horizonte. Pleno, 32 graus. Aí você tem aqui, ó, uma laje aqui, né? Uma coberta. Aqui você tem parede. Vou colocar a parede aqui, ó, para vocês verem que aqui não tem espaço para o sol entrar, tá? Aí você tem uma plantinha aqui. Tem uma plantinha aqui. Que situação que é essa aqui? 100% de sombra. Isso aqui é 100% de sombra. 100% de sombra é quando a planta, em nenhuma hora do dia, sol diretamente. Fechou? Se sua planta, nenhuma hora do dia, pega sol diretamente, por exemplo, o sol bate na parede aqui, ó. Ele reflete aqui, tem claridade, ela tem claridade, mas ela não pega sol diretamente, a gente fala que isso aqui é luz reflexiva, né? Tá batendo, não é direta nela. Ela pode não morrer? Pode não morrer. Só que ela não vai frutificar tanto, né? Ela pode frutificar ainda, é possível. Eu não vou falar que é impossível, tá, pessoal? Tem várias coisas que são improváveis, mas não são impossíveis. Eu não sou dono da verdade absoluta, tá? Então, por isso que eu tô falando para vocês que não é impossível. Eu não posso falar que é impossível. Mas, digamos que ela não vai produzir tanto, né? Logicamente, não era para ela produzir, tá? Então, ela não pode produzir menos, ou ela pode ficar feia e morrer com o tempo também. Entenderam? Baseado nessa explicação geral que eu dei aqui para vocês, eu vou passar agora uma recomendação. Isso está no livro do Cantinho de Casa também. Na terceira edição, eu vou fazer um incremento disso, com fotos e com exemplos, para dar recomendações para vocês, tá? Na terceira edição, eu vou fazer isso. Mas agora eu já vou dar um exemplo para vocês, real, para ajudar aí nessa situação. Você tem sua casinha lá, linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa. Casa, apartamento, não importa. Aí você tem uma sacada, né? Se você for apartamento, você tem uma sacada. Se não for apartamento, você quer uma área externa, alguma coisa que você tem. Você vai olhar
quando você for colocar uma muda, as características dessa muda. Seja uma muda, por exemplo, uma laranjeira, ela não pé de limão, ele não gosta tanto de água, né? Você pode ver, as plantas que têm espinhos, o espinho é um mecanismo para reduzir a transpiração, a perda de água da planta. Então, espinhos são estruturas que você não pode retirar da sua planta, tá, pessoal? Ah, mas se eu tirar o espinho da minha planta, ela não vai morrer, não. Ela pode não morrer. Só que a natureza criou esse mecanismo de defesa dela e você está tirando esse mecanismo. Então, você está prejudicando ela. Pega um ser humano e arranca a orelha dele. O ser humano vai morrer sem a orelha? Não, não vai morrer. Mas você está atrapalhando ele. Pega o ser humano e corta o nariz dele. Ele vai morrer se ele tirar o nariz? Ele pode ter uma hemorragia e morrer. Mas se ele não tiver hemorragia, ele pode viver, mas você está prejudicando ele. Então, é isso que você está fazendo com sua planta. Eu peço para você não fazer isso, tá? Mas vamos lá. Essas plantas, elas têm uma característica. O solo dessas plantas, ele é arenoso. Arenoso e muito bem drenado. E essas plantas, geralmente, elas não gostam muito de excesso de água, né? Excesso. Água. Essas plantas de solo arenoso, muito bem drenado, limão, laranja, né? As cítricas principalmente. Pitaia, pessoal, é uma planta mais de solo desértico, né? Ela não gosta tanto de água. Então, geralmente, o solo ideal para ela é que tem uma concentração maior de areia na mistura, entendeu? Tem um pouquinho menos de matéria orgânica, a matéria orgânica é boa para toda planta. Só que a matéria orgânica, o que ela causa no solo? A matéria orgânica, ela causa no solo o quê? Retenção de água. Matéria orgânica no solo causa retenção de água. Então, se você tem um solo rico demais em matéria orgânica, está plantando uma planta dessa, você está, digamos assim, atrapalhando o desenvolvimento dela. Depende da sua região, depende do processo que eu falei para vocês, das reações químicas lá, tá? Se tem uma plantinha dessa, que precisa de uma região mais quente, tá? O que você vai fazer com ela? Você vai colocar ela, lembra do que eu falei para vocês do sol? Sol do meio-dia, sol da manhã, sol da tarde. Aqui, ó, sol da manhã, sol do meio-dia, sol da tarde. Essa planta que tem essa necessidade específica, estou falando de espécies, estou falando de uma espécie específica, você vai colocar ela na região do sol da tarde. Aí você tem uma planta, por exemplo, um pé de maçã. Pé de maçã é um bom exemplo. Você vai colocar ele aqui coladinho aqui, ó. Você vai colocar ele coladinho aqui. Se você colocar ele coladinho aqui, o que vai acontecer? Colocou seu pezinho lindo de maçã Julieta, tá? Que produz no calor do Sudeste aqui, tá? Para quem quer cultivar maçã aí, no Sudeste, maçã Julieta é uma boa pedida, tá? Você vai colocar ele aqui, ele pegou sol aqui bonitão, pegou sol aqui, na hora que o sol estiver aqui, pega sol? Não pega sol mais. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar ele um pouco mais afastado, assim, ó. Se for possível, tá, pessoal? Tudo depende do possível. Do seu espaço. Isso aqui é só a título de possibilidade. Cada um usa o espaço da forma que tem, né? Então, na hora que você coloca a sua planta mais para cá, você está fornecendo sol para ela por mais tempo. Então, ela vai pegar o sol aí de 8 horas da manhã até meio-dia, né? Então, isso vai dar umas 4 horas. Então, talvez até 1 hora da tarde aqui, ó, ela esteja recebendo um pouco de sol também. Isso vai ajudar o desenvolvimento da sua planta muito. Vai desenvolver demais, vai ajudar ela a desenvolver demais, tá? Então, se você fornecer, por mais que seja um sol mais forte, se fornecer mais sol para ela, ela vai se desenvolver bem mais. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí os conceitos básicos aí, lembrando que o conceito que vocês não podem esquecer de forma nenhuma, não pode esquecer, é o processo de rustificação. Comprou muda nova, a primeira palavra que tem que estar na mente de vocês aí, ó. Rustificação. Rustificação. Márcio, lembra de novo, o que é a rustificação? É o processo de você ir aumentando de forma gradual a exposição solar de uma muda.
para você não correr o risco dela ficar feia, atrapalhar o desenvolvimento e ela se desenvolver bem mais rápido aí. Pessoal, vou deixar uns minutinhos aqui para responder algumas dúvidas das aulas aqui de vocês. Pode deixar uns comentários aí no chat aí, que eu vou responder agora durante uns 5 minutinhos antes de terminar nossa aula aqui. Henrique City, Márcio, boa noite, meu querido Giancarlo, grande Márcio, boa noite, Giancarlo, tudo bem? Dani, Califórnia, boa noite, pessoal, boa noite, Dani. Giancarlo, não tinha visto o link no grupo, beleza, meu caro? Senilda Cordeiro, boa noite, Márcio, boa noite, Senilda, querida. Arlete Cristina, olá, Márcio, olá, Arlete, tudo jóia? João Carlos, boa noite, Márcio, boa noite, João Carlos. Rose, boa noite, querida. Giovanda Leite, boa noite, querida. Libertina Costa, boa noite, Libertina. Clebson Cruz, boa noite, Márcio. Para evitar a exposição da terra do vaso e o seu ressecamento, posso plantar cheiro verde, ou seja, cobertura verde? Cleidson, ótima pergunta. Vamos lá. Márcio, por que você coloca argila expandida no vaso da sua planta? Aqui eu estou no Sudeste. Aqui eu tenho muito sol. Eu tenho muito sol aqui no Sudeste. E não só sol, né? Eu tenho muito calor. Eu tenho sol e eu tenho calor. Como eu tenho muito sol e muito calor, tá? Eu tenho muito sol e muito calor. Eu coloco a argila expandida por quê? Ela mantém a umidade do solo. Na hora que eu vou regar a planta, a água não bate diretamente no solo, então eu não tenho tanta lixiviação. Lixiviação é a perda dos nutrientes na parte superior do solo. Então eu não tenho tanto problema com lixiviação. Ela tem uma camada térmica, porque a argila expandida ela é leve e ela é cheia de bolhas. Então o ar ele é um péssimo condutor de calor. O ar não é bom condutor de calor. Dentro da argila expandida tem o quê? Bolinhas de ar. Elas são péssimos condutores de calor. Então, dessa forma, eu consigo criar aqui uma barreira para fazer com que minha planta tenha um bom desenvolvimento e eu não tenha que regá-la demais. Porque senão eu ia ter que regá-la mais ainda. Porque o sol não está batendo aqui, então está ressecando ela e está atrapalhando o desenvolvimento da minha planta, porque eu vou ter que regá-la mais. Quando você planta outras plantas em cima do seu vaso, mas você não planta, eu já vi no seu vaso lá, outras plantas. Se você faz isso de forma recorrente, o que vai acontecer? Essas plantas aqui, ó, gramíneas, hortaliças, elas têm um crescimento muito rápido. Para crescer, principalmente, a planta precisa de quê? Nitrogênio, que é o principal macronutriente aí do desenvolvimento das plantas. A planta precisa de cálcio também, que é um dos componentes mais importantes para a constituição das estruturas dela. Elas estão consumindo essa parte aqui, ó, esses nutrientes aqui. Em vez deles irem aqui para a raiz da sua planta, eles estão indo para essas plantinhas aqui. Ah, Márcio, eu gosto dessas plantas, eu quero ficar adubando direto lá para mim conseguir manter o equilíbrio. A opção é sua, tá? Não tem problema não. Beleza, Clebson? Libertina, nossa, sou de Campo Grande. Esqueci que aqui tem diferença de horário, quase perdi. Ah, beleza, querida, bom demais. Libertina, aqui é quente, mas tenho pouco sol no quintal. O que eu devo plantar? Então, Libertina, é igual eu falei para você, laranja quincã você pode plantar, você pode plantar aí também jabuticaba, você pode plantar acerola, você pode comprar pitanga, você pode plantar... Deixa eu ver outro frutífero aqui que é muito boa para você plantar em regiões que não tem tanto sol assim. Dependendo da espécie de goiaba também, você pode ter sucesso também. Mas tem uma infinidade, não se limita não. Minha cabeça está cansada aqui e eu não vou lembrar de cor não, tá? Mas tem uma infinidade que você consegue. Henrique City, Márcio, você tem conhecimento, fruta do milagre? Tenho sim, a fruta do milagre, ela tem uma característica interessante, que eu não estou recordando muito bem, é o seguinte... Você pega a fruta do milagre e chupa ela, eu não sei, tem um negócio de azedo e doce. Aí você pega uma coisa, acho que azeda e toma, fica doce. Tem um negócio assim, é uma fruta bem, bem engraçada, bem curiosa. O fruto dela tem essa característica. Você pega uma coisa, eu acho que é azeda, não sei, e toma, depois você coloca a fruta do milagre na boca e acontece uma reação lá que fica um gosto doce, tá? Ô, Nilson, a modificação da adubo pipocador está lá no documento. Pode baixar a nova versão, tá? Da receita do adubo pipocador para você conferir. Eu deixei lá no documento lá.
Vamos lá, Giancarlo, em vasos grandes, Márcio. Como sugere adubo pocador? Giancarlo, em vasos grandes é uma coisa. Em vasos grandes que não pegam sol, igual o seu, que pega um pouco sol, se você puder colocar uma plataformazinha para ele poder ficar em pé e pegar um pouco mais sol, ou você reorganizar seu espaço lá, o Giancarlo, observar a época do ano, né, que eu falei para vocês, no inverno e no verão, a posição do sol é diferente. Ele tende mais a dar sol numa época para o norte e a outra a dar mais sol para o sul. Então, se você pegar e ficar mudando aí esses direcionamentos, você consegue aproveitar melhor o sol no seu caso, tá, Giancarlo? Mas no seu caso, pode usar a recomendação que eu passei lá do adubo pipocador no novo documento. Beleza? A Sônia Nakamatsu. Adorei a aula. Muito obrigado, querida. José Carlos Gonçalves. Boa noite, Márcio. Tem um pé de jabuticaba há mais ou menos 1 ano e meio e é um vaso de aproximadamente 100 litros. Meu Deus, 100 litros é um vaso ótimo, hein? Depois que fiz a poda, ele estacionou, parou de desenvolver. José Carlos. Pois é, José Carlos, eu não sei se tem outro fator que pode ter afetado o desenvolvimento da sua planta. A jabuticaba é uma das plantas que aceitam melhor a poda. A jabuticaba, digamos assim, ela adora poda. Por mais que a jabuticaba ela tenha um desenvolvimento mais lento, a poda incentiva muito a jabuticaba em quê? Evolução, crescimento de ramos e frutificação também. Depois, manda fotos lá para mim, da sua região, onde está a sua muda, que eu vou dar uma olhadinha para você também. Eu não sei o que você fez. Não necessariamente é só a poda, não, tá? Eu acho que não tem nada a ver com a poda, não. Mas depois você tem que me mostrar para me saber o que você fez. Beleza? Henrique City indica algumas frutíferas que se adaptam à meia sombra. Henrique City. Então, Henrique, essa meia sombra aí, você pode usar essas que eu te falei, laranja quicã, jabuticaba. Você pode usar, de repente, aí a maçã Julieta, você pode fazer um teste também, a maçã Julieta é boa, a amora, nossa, a amora é fantástica, pessoal, a amora é uma frutífera coringa. A amora gosta muito de sol, mas ela se adapta bem a várias condições aí climáticas diferentes, beleza? Lindor, ô Lindor, beleza, meu querido? Boa noite, meu caro. Dani, Califórnia. Água oxigenada 3% pode ser usada várias vezes para matar ácaros e outros bichinhos do solo. Tem limitação de uso? Pessoal, vamos lá. Água oxigenada, né? Se você for pensar aqui, água oxigenada, vamos lá. Isso aqui é importante. Legal, gostei dessa pergunta da água oxigenada, né? Você tem aqui, ó, água, né? Água, a fórmula da água é H2O, né? Água oxigenada. Quer dizer, você tem 2 moléculas aqui de hidrogênio, né? E uma molécula de oxigênio. A água oxigenada, se eu não me engano, tá, pessoal? Se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem aqui que eu posso ter esquecido. São 2 moléculas de oxigênio, ela é rica em oxigênio, e 2 hidrogênios. Ela tem mais concentração de oxigênio. Não sei se vocês já foram no dentista fazer uma obturação, tirar um siso, alguma coisa. Eles pegam água oxigenada e aplicam se tiver algum tipo de infecção. Porque a água oxigenada, não é que ela mata as bactérias, porque essas bactérias, elas são bactérias que não têm respiração aeróbica. Elas são anaeróbicas. Anaeróbica é que não tem respiração de oxigênio. Aeróbica é que tem respiração de oxigênio. Então, esse efeito, esse excesso de oxigênio, acaba queimando essas bactérias e matando essas bactérias. Olha, eu nunca fiz um teste para te falar com certeza qual que é a frequência que você pode usar isso na sua planta, não. Mas como eu expliquei para vocês aqui, ó, em relação à água oxigenada, ela tem oxigênio. O que você tem que tomar cuidado é para ela não oxidar demais, né? Oxigênio, oxidar. Ele oxidar demais algumas áreas da sua planta aí e pode prejudicar, mas se você fizer uma vez ou outra, acredito que não tenha problema. Mas eu não posso te afirmar que isso pode tratar ácaro. Eu não fiz teste, então eu não posso afirmar para você. Me desculpe aí, tá? Mas lá no livro do Cantinho de Casa tem várias receitinhas lá. Dilce, Vermute, adoro amoras. Ótima aula. De nada, querida. Diomedes, Márcio, tem como diferenciar tipo de jabuticaba por alguma diferença entre elas? Tem, com certeza, Diomedes. Eu vou falar diferenças básicas aqui. A paulista tem a folha escura,
fininha e mais compridinha. A sabará tem a folha menor, escura, bem escura mesmo, e tem um caule mais liso. A jabuticaba híbrida, ela tem um caule mais cascorento, tá? A folha é grande, verde clara, e ela é bem grande mesmo. E ela produz muito mais, tá? Acabando a aula aí, pessoal, respondendo as últimas perguntas, tá? Me desculpa se eu não consegui responder todo mundo aí. Vamos lá. Arlete, posso tirar a minha jabuticaba do chão e colocar no vaso? Ela está com uns 2 meses, 2 metros e 5 anos. Ô, Arlete, você pode, só que você vai ter que ter muito cuidado para você não abalar as raízes da sua planta, tá? Tem que fazer uma... Você tem lá na sua planta aqui, ó, você vai ter que fazer uma cova circular, uma margem aqui, ó, considerando a copa da árvore. Porque o desenvolvimento da raiz, ele é proporcional à copa da árvore, tá? Essa pergunta é importante. Deixa eu só desenhar aqui melhor aqui. Essa pergunta é muito importante, pode ajudar muita gente aí. É o seguinte, você tem uma árvore aqui, ó, certo? Você tem sua árvore lá, bonitona lá. Você tem essa copa aqui, certo? As raízes dela vão se desenvolver proporcionalmente à área da copa. Então, você vai ter que fazer a cova na onde? Considerando a copa da sua árvore. Beleza? Vamos lá. Jean Carlos, H2H, é isso mesmo. É isso aí, pessoal. A aula de química tá fresquinha aqui ainda. Mieko Murai, muito boa aula. Obrigado. Mieko, eu não esqueci, tá? Eu não tive tempo de olhar o Instagram para olhar a sua plantinha lá, tá? Seu pé de jabuticaba. Eu vou olhar. Me desculpa, eu não consegui olhar hoje, mas eu vou olhar, tá, Mieko? Giancarlo, Edson, uso Citromax, borrifa um pouco em cima delas. Para acabar com formiga, Citromax é o melhor que eu já usei. Tereza Cristina Vasconcelos, boa noite, cheguei. Tereza Cristina, meu pé de abacate não vai para frente. Tereza, depois manda foto lá para mim que eu dou uma olhadinha para você. Kazuko Akabani. Kazuko Akabani. Eu tenho várias mudas de frutas com um sombrete de 50%. Será que tenho que tirar do sombrete? Kazuko, depende da muda, depende da espécie, depende da sua localidade. Depois dá uma olhada nessa aula aqui, que você vai entender essa questão da insolação, entendeu? Por exemplo, se você tem um sombrete de 50%, quer dizer que sua planta pode ficar no sol o dia inteiro, está no sombrete de 50%, entendeu? Não tem problema. Se você tem sombrete, é porque você tem muito sol, né? Então, já tá tranquilo aí. Júlio Paixão, boa noite, meu querido. Mieko, de nada, querida. Júlio Paixão, meu pé de limão todos os dias. Como é que é? Molho meu pé de limão todos os dias à noite. Júlio, não é legal não, tá? Pessoal, isso aqui é muito importante. Quando você for regar suas plantas, qualquer planta. Márcio, eu não posso molhar à noite, regar minha planta à noite? Você pode regar à noite, mas não é o melhor horário para você regar, não. Vou explicar para você por quê. O melhor horário para você regar é na parte da manhã, por quê? Pois vai ter o sol do dia inteiro para secar aquela umidade ali e impedir ataque de ácaros, de fungos e outras pragas. Se você molha de noite, o que vai acontecer? Isso vai ter uma propensão a gerar algumas pragas aí para atrapalhar o desenvolvimento da sua planta. Beleza? O melhor horário para regar as plantas é de manhã. Márcio, eu não posso regar de manhã, só posso regar à noite. Molha no tronco da árvore. Chega aqui, ó. Dá seu vaso lá, molha exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Para quê? Para não molhar tudo, entendeu? Para não ter propagação de outras pragas. E outra coisa, as cítricas, elas não gostam de excesso de água, não. Depois dá uma olhadinha aí nessas questões de irrigação que eu falei para você, pois vai ajudar bastante também. Beleza? Júlio Silva, muito top a aula. Obrigado, Márcio, por compartilhar com o seu conhecimento. De nada, meu querido. Emanuele, boa noite, Emanuele. Edna Cristina, adorei a aula, muito legal. De nada, querida, muito obrigado. Kazuko, obrigado. De nada, meu querido. Leonice, boa noite, Márcio, tudo bem? Gostaria de saber como é esse substrato pipoca. Olha lá no material do curso, querida. Tá lá, chama adubo pipocador para frutificação. Tereza Cristina, meu pé de pimentão da cochonilha, como faço para matar? Dá uma olhadinha nas receitinhas lá do livro, lá tem várias receitinhas lá para você poder usar, tá? Júlio Paixão, molha meu pé de limão todos os dias à noite. Pois é, Júlio, tem que tomar cuidado com isso. Alete, obrigada, Márcio. De nada, querida. Rosmárcio, ajudou muito. Minha jabuticaba agora está cheia de flores, vai dar muitos frutos. De nada, querida. Bom demais da conta. Edna, ainda não consegui entrar no conteúdo do curso.
Edna, entre em contato comigo amanhã, que amanhã eu te ajudo, faço acesso junto com você, para você poder baixar os materiais. Pode ficar tranquila, tá? Que eu te ajudo. Valmir, com essa chuva de 3 dias, minha jabuticaba estourou na brotação de frutos verdinhos. Parabéns. Libertina Costa, você é fantástico. Obrigado, a aula é ótima. De nada. Tereza, obrigado. Eu vou me despedir aqui de vocês. Vou encerrar aqui a aula agora, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Em breve vai ter grandes novidades aí que eu estou preparando, mas tem coisas que demoram realmente, pessoal. São várias pessoas trabalhando, tem muita pesquisa. Então, a terceira edição vem aí e muitas coisas muito interessantes de verdade. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço aí para vocês. Beijo no coração. E a gente se vê lá no grupo depois. Até mais. Tchau, tchau.